Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, nós conversamos no vídeo anterior sobre a dificuldade de enfrentar desafios. Nesse vídeo, nós vamos continuar abordando esse tema. Se enfrentar desafios é difícil, imagina quando você sofre uma aparente derrota. Isso mesmo. Sabe por que aparente derrota? Porque você pode transformar essa derrota em oportunidades. Oportunidade para fazer tudo diferente, oportunidades para tirar aprendizado. Então essa derrota, ela é aparente, tá? Então vamos lá. Continuando com o exemplo de Moisés. Ontem nós citamos Moisés falando com Deus. Mas o que aconteceu antes dele ter esse encontro com Deus? Vamos lembrar? Muito bem, Moisés morava no palácio de Faraó. E Moisés era filho adotivo da filha do Faraó. Ou seja, Moisés era neto. E por ser neto, o seu nome estava indicado para ser o próximo rei do Egito. Isso mesmo, o próximo rei do Egito. Inclusive, tem um livro muito interessante. Ele se chama Patriarcas e Profetas, da escritora norte-americana Ellen White. E ela fala sobre isso. Então, o que acontece? Moisés, ele iria ser o próximo rei. Por que ele iria ser? Porque Moisés, ele sabia da sua origem. A origem dele era hebreu, o povo que o Egito mantinha sob cativeiro, como escravo. Muito bem, então certo dia, Moisés, ele estava andando e viu um soldado egípcio batendo em um escravo. Moisés teve um ataque de ira e nisso, para defender esse escravo, acabou matando o soldado. Com medo de ser descoberto, ele fugiu. Gente, agora imagina você sendo o próximo rei do Egito, da maior nação daquela época. Moisés teria um futuro brilhante, brilhante pela frente. Brilhante nos nossos termos capitalistas, né? Não vamos esquecer disso, tá? Que no capitalismo, sim, ele seria realmente brilhante, brilhante mesmo. Assumiria a maior nação, né? Como eu falei anteriormente. Porém, Moisés perdeu tudo numa atitude precipitada, impensada, uma atitude muito mais racional do que emocional. O que aconteceu? Moisés, com medo de ser morto, de ser acusado de traição, ele fugiu para as montanhas do deserto de Midian. Não foi nem montanha, foi deserto. E nisso, gente, a Bíblia não fala se no decorrer da fuga dele, ele se arrependeu, ele ficou chateado. Isso a Bíblia não fala, mas eu até consigo imaginar. Será que alguém com um futuro todo pela frente, sendo o maior governante daquela nação, sendo rodeado de todas as riquezas, vivendo num palácio, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, tudo em abundância, nada lhe faltando. Gente, quem não iria se frustrar? Quem não ficaria frustrado de ver assim numa ascensão, seu futuro assim numa ascensão, de repente cair? Cair assim de uma forma irreversível. Quem diria, né? Como você ficaria? Com certeza frustrado, com certeza ele se sentia um derrotado.
N emoções devem ter passado pela cabeça de Moisés. A verdade é que o que foi que Moisés fez? Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que apesar de tudo, Moisés, ele prosseguiu a vida dele. Ele não parou lá no deserto, ele não ficou estagnado, ele pode até ter se lamentado, mas ele prosseguiu com a vida dele. E quantas vezes nós levamos um tombo? Fomos demitida, fomos traída, enfim, levamos aquele tombo, caímos, né? Os nossos sonhos estavam acontecendo muito bem, de repente fomos frustrados. E aí, quem de nós nunca sofreu uma derrota? Só que o problema é que muitas das vezes nós ficamos paradas, nós nos sentimos como vítima, como injustiçada da história, vários sentimentos, né? E muitas das vezes a gente esquece de prosseguir. Mas na vida é necessário prosseguir, mesmo diante das dificuldades. Muito bem, o que aconteceu? Como eu vou voltar para a história. Moisés atravessou o deserto, né? Chegou lá em Midian. E em Midian, Moisés acabou ajudando 7 moças que foram tirar água do poço, e essas moças foram atacadas pelos pastores da época. Moisés, gente, a gente não pode esquecer que Moisés, ele foi treinado para a guerra. Então Moisés era um excelente lutador, um guerreiro. E nisso, ele viu toda a situação que aquelas moças estavam passando. Ele defendeu-as. Foi, lutou, defendeu e venceu. Em consequência disso, o pai das moças ofereceu abrigo para aquele estrangeiro. Então Moisés aceitou. Olha que coisa interessante. Quando você estiver numa situação de derrota, de frustração, de tristeza, de lamento, seja humilde, aceite ajuda de quem quer te ajudar. Não seja arrogante, não diga, não precisa, obrigada, não precisa, eu estou bem. Admita para você mesma que você precisa sim de ajuda, que nesse momento vai ser importante para você. Seja humilde e aceite ajuda. Então esse episódio na vida de Moisés, ele serve para a gente também, para o nosso dia a dia. Vamos ser humildes, vamos primeiro abrir os olhos que nem sempre nós somos vítimas, nem sempre nós fomos injustiçadas. Muitas das vezes, consciente ou inconscientemente, nós provocamos aquela situação através de atitudes ou até mesmo falta de atitude, mas nós provocamos aquela situação. E agora temos que colher os frutos, né? Então vamos pensar, vamos refletir e vamos prosseguir. Essa foi a dica de hoje e eu espero que ela tenha contribuído para a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!